Olá, sexto ano, tudo bem? Nossa atividade 26 é sobre a revisão do caso genitivo e das preposições. Essa revisão é para o nosso conteúdo de prova. Eu coloquei aqui do lado umas anotações só para a gente fazer a revisão, mas isso tudo aqui está no caderno de vocês na atividade de número 23. Então, qualquer dúvida, olha lá na atividade 23 que lá está bem mais explicado. Aqui é só um resuminho. Então, vamos começar. A tradução de on é sobre, em cima, da, de, em, no, na. On é usado antes dos dias da semana, de datas. Essas datas, pessoal, tem que ter o dia e o mês. Pode ter ano ou não, mas o dia e o mês tem que ter. É usado também antes de feriados e datas especiais, focando no dia. Quando se refere à celebração, usamos at. Por exemplo, no dia de Natal, a gente usa on. Agora, no Natal, eu costumo viajar, aí eu já uso at. É usado também antes da expressão the weekend, vai traduzir como no fim de semana. É usado antes de nomes de ruas, avenidas e também antes da preposição on the corner. In significa dentro, em, na, no. É usado antes de nomes de países, cidades, bairros. Antes de estações do ano, meses, anos e séculos. É usado antes de período de tempo, por exemplo, em 10 horas, em 2 semanas, em 5 minutos. É usado antes de décadas. Como que vai aparecer décadas para vocês? Qual a diferença de décadas com ano? Quando é décadas, tem esse apóstrofo e esse S aqui. Ou somente o apóstrofo. E é usado também antes de períodos do dia, por exemplo, de manhã, de tarde, à noite. Esqueci do S aqui. At, a tradução é na, no, em. É usado antes de endereços. Esses endereços aqui tem que ser com nome e o número. Se for só o nome da rua, aí eu uso in, certo? Se tiver o número e o nome da rua, aí já é at. At também é usado também para lugares específicos. Por exemplo, home, at home, em casa. É usado antes de horas. Essas horas podem aparecer em números, ou com a palavra o'clock, sozinhas, ou se não com AM, PM. É usado antes das expressões midday, midnight, antes dos nomes das refeições, almoço, café da manhã, jantar, antes dos festivais religiosos, por exemplo, Páscoa. É usado antes das palavras night, at the moment e at the age 30. Olha só, at night significa à noite, ou no momento, ou na idade dos 30 anos. É interessante isso aqui, a gente fazer uma paradinha e falar sobre isso aqui. In é usado antes de morning, que significa manhã, afternoon, que significa tarde, e evening, que significa noite. Mas quando eu quero me referir à palavra night, que também significa noite, eu vou usar at. Isso aqui foi só para a gente dar uma lembradinha. Agora a gente vai passar para os exercícios e, como eu disse, qualquer coisa, olha na atividade 23. Número 1. Complete as frases com as preposições in, on e at. Aqui eu tenho horas. E o que eu uso antes de horas? At. 22 de setembro é uma data. Eu uso para datas on. Qatar é o nome do país. Eu uso in para país. 2022 é o ano. Eu uso in para anos. 12 o'clock, 12 horas, é um horário. Se é horas, eu uso at. Tuesday é um dia da semana, eu vou usar on. 1832 é o ano. Antes de ano, a gente usa in. Halloween é a celebração. Antes de nomes de celebrações, eu coloco on. Carnaval, Halloween, dia dos... Não, ação de graças, a gente usa on. Estação do ano, in. Nesse caso aqui, da letra I, meu caderno estava sobre esta mesa. Onde ele está? Está querendo se referir ao lugar, então seria sobre. On. Aqui eu tenho um endereço, o número mais o nome da rua, então eu uso at. No exercício número 2 é a mesma coisa, só que agora é marcar X. Nosso avião sai em 50 minutos. Aqui eu tenho um período de tempo, então eu vou usar in. Ela deixou o casaco dela sobre a minha cama, em cima da minha cama, então é on. Kelly nasceu no verão, estação do ano, in. Francesca me conhece muito bem. Ela mora em Nova York como eu. Nova York é cidade. Antes de cidade, a gente coloca in. A escola está fechada aos domingos. Dias da semana, nós usamos on. Letra F. Eu não estou em casa agora. A palavra casa, a gente vai usar sempre at, porque é um lugar específico. Número 3. Complete as sentenças com o caso genitivo. O que é o caso genitivo? É o apóstrofo S ou somente o apóstrofo? Nomes terminados em S, eu uso somente o apóstrofo. Nomes terminados em outras letras, eu uso o apóstrofo S. Billy, apóstrofo S.
Mr. John, apóstrofo S. Ladies, só o apóstrofo, porque terminou em S. Doctor, apóstrofo S. Friends, só o apóstrofo, porque terminou em S. Então, para revisar, se tem outra letra, eu ponho apóstrofo S, mas se tem S, eu só posso usar apóstrofo. Número 4. Reescreva as frases usando o caso genitivo. Então, olha só. A tradução das duas frases é a mesma coisa, porém, a de cima foi usada a preposição of e a de baixo nós vamos usar o caso genitivo. As saias das mulheres são brancas. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu localizo o of e tudo que está antes do of passa para depois. E o que está depois do of passa para antes. Então, eu vou pegar the women, colocar aqui. Esse the eu vou tirar e pego a palavra skirts e trago para cá. O resto da frase eu copio. E no nome women, como não terminou em S, eu vou acrescentar apóstrofo S. Então, eu pego o of, localizo o of. O que está antes do of, eu risco o the. Pego o que está antes do off, trago para depois. E o que está depois do off, eu levo e copio antes. E o off, eu vou substituir por apóstrofo S ou apóstrofo. E o que está no fim da frase, eu vou copiar. Então, vamos continuar. Letra B. Localizei o off. O que está antes do off, eu trago para depois. O que está depois, eu copio antes, tirando esse D aqui. E no lugar do off, eu vou colocar apóstrofo S ou apóstrofo. Vamos ver. O rabo do cavalo não é curto. Então, ficou. Ô, gente, aqui tá copiado errado, ó. Não é U, é R. Conserta aí pra mim, agora que eu vi. Tira o U e coloca R. Então, eu pego cavalo, coloco aqui na frente. No cavalo, eu coloco apóstrofo S. Pego tail, coloco de cá, sem o D. E copio o restante da frase. Letra C. Localizei o off. Peguei o que estava na frente do off sem o D, copiei aqui, ele veio para depois. E o que estava depois do off foi copiado antes. E esse off foi substituído apenas por apóstrofo, porque o nome doctors termina em S. O restante da frase eu copiei aqui, tá? Então vamos novamente. O que está depois do off veio para frente. O que estava antes veio para depois, tirando o D. Tem que tirar o D. E o off foi substituído apenas por apóstrofo, porque o nome students termina em S. O resto da frase foi copiado. Peguei o que estava depois do off, trouxe para frente, e o que estava antes eu trouxe depois. Tirei o D para copiar apenas o dress. No nome sister, eu coloquei apóstrofo S porque terminou em outras letras que não foi S. E o restante da frase eu copiei aqui. Então, na letra C eu tenho: os consultórios dos doutores são bonitos. Letra D. Os livros dos estudantes são novos. O vestido de minha irmã é velho. Número 5. Marque um X nas sentenças que estão corretas e reescreva as que estão erradas. Então, eu tenho aqui: Júlia fechou as janelas da loja. Então, essa tá certa. Olha só, pessoal. Quando eu faço a tradução de trás para frente e dá certo, essa tradução é feita no lugar que está o apóstrofo S. Se eu faço de trás para frente e dá certo, é porque a frase dá certo. Então, ó, Júlia fechou a. Aí eu parei aqui e vim para o final. Janela da loja, tá ok. O cachorro do aluno está dormindo agora mesmo. Deu certo? Deu. Eu traduzi de trás para frente? Sim, então ela está correta. Agora, olha essa. O apóstrofo S está aqui. De trás para frente. John da jaqueta. Deu certo? John da jaqueta? Não, não deu certo. Então, ela está errada. Eu preciso consertar. Então, primeiro eu ponho o nome John. No John, eu vou colocar apóstrofo S. E depois eu coloco jacket. Aí fica, ó, jaqueta do John. O resto da frase é só copiar. Aqui eu tenho: minha tia, blusa é velha. Tá faltando alguma coisa, não tá? A blusa de minha tia é velha. Então, tá faltando aqui o caso genitivo, que é o apóstrofo S. Então, eu coloquei. Ela tá errada. Eu coloco my aunt, apóstrofo S, blouse is old. Agora, vamos traduzir de trás para frente. A blusa de minha tia. Agora sim, agora tá certo. Aqui. O chapéu da senhora Santos é vermelho. Eu preciso tirar esse off e substituir por apóstrofo S ou apóstrofo. Então, eu vou fazer aquele joguinho. Corto o D, trago o reto para cá, Miss Santos para lá. Então,
copio primeiro Mrs. Santos, coloco só o apóstrofo por causa desse S que já está aqui, e o had que estava no começo passa para o final. E copio o restante da frase. Essa é a revisão. Eu espero que vocês tenham entendido. É só assistir várias vezes. Assista quantas vezes forem necessárias, até vocês entenderem, tá? Até mais.